Oi pessoal, eu sou a Fê, sejam muito bem-vindos ao canal e esse é o segundo vídeo da série do zero ao seu primeiro amigurumi. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, porque eu não quero misturar os conteúdos para ficar uma coisa bem fácil para quem realmente não sabe ainda o crochê. Então, no final da série, você vai aprender a fazer seu primeiro bichinho de amigurumi. Eu ainda não revelei qual vai ser, mas a receita já está sendo preparada com muito carinho. E eu acho que todos vão gostar desse bichinho que eu escolhi para a gente fazer como nosso primeiro bichinho no final da série. O vídeo de hoje eu vou explicar o nó corrediço, que é vamos dizer, o ponto inicial para qualquer crochê. Você vai precisar do nó corrediço no anel mágico, porque para fazer amigurumi, como eu falei no vídeo anterior, o amigurumi ele é feito todo em espiral. E para você fazer esse espiral aqui, você usa o anel mágico, que eu vou ensinar no próximo vídeo, no terceiro vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar o nó corrediço e a correntinha. E o nó corrediço, vocês vão usar até no anel mágico. Então, você precisa aprender, né, fazer esse nó. E eu vou explicar o porquê desse nome, né, porque ele tem esse nome de nó corrediço. No vídeo de hoje também, eu vou explicar como fazer a correntinha. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, eu sou canhota. Mas eu gostaria de que vocês não ficassem preocupados. Eu não vou aprender porque eu sou destro. Tem como aprender, eu digo isso por experiência própria. Até assim, hoje em dia eu já faço crochê há bastante tempo, e quando eu vou aprender um ponto novo, até mesmo amigurumi, eu vi vídeos, porque na internet até hoje eu não encontrei nenhum vídeo de alguém canhoto fazendo crochê. Mas o que eu digo é o seguinte: vocês aqui nessa aula, vocês vão se ater ao movimento da agulha. Então, não importa se você é destro, se você é canhoto, essa é a dica que eu dou para vocês, que se você quiser aprender, né, aqui comigo a fazer o crochê, você vai aprender prestando atenção no movimento da agulha. A outra questão que eu preciso tratar aqui com vocês que eu expliquei, acho que no segundo vídeo, né, do canal, que foi o primeiro vídeo da série, é que a gente tem que achar uma agulha que seja confortável, né, para você fazer o amigurumi e ajustar essa agulha ao seu ponto, a tensão do ponto. Só que, pessoal, nesse momento inicial, eu até indico que vocês peguem uma agulha, por exemplo, para esse fio aqui, esse fio que eu vou usar para mostrar para vocês, é um fio da Duna. Eu não sei dizer ao certo qual é a espessura dele, porque eu não gravo essas coisas. Aqui eu tô com uma linha fechadinha só para vocês entenderem. Esse fio aqui da amigurumi, a linha amigurumi, ela tem várias variações, vamos dizer assim. E eu tô com o amigurumi da Círculo, porque esse amigurumi eu acho que tem o soft, tem um outro lá que eu não tô lembrando o nome, e se eu achar eu vou colocar para vocês verem. E depois que eu gravei o primeiro vídeo, eu acho que foi o primeiro ou o segundo, que eu falei que aqui no Brasil eu não tinha encontrado ainda um fio pelúcia, né, ou um fio chenille, como o pessoal chama, que não fosse assim, ó, matizado. Porque para certos tipos de bichinho, eu acho que esse efeito não fica, sei lá, eu não gosto. E assim, eu só encontrava nos sites importados, tipo o Shopee, que vem lá da China.
E depois que eu gravei esse vídeo, né, que foi o segundo vídeo, eu vi que a Amigurumi lançou, porque ele já tem o fio pelúcia, que é tipo esse aqui. Esse daqui não é o fio pelúcia. Esse daqui é o veludo molhado. Eu acho que é da Círculo também, porque essa linha Amigurumi é da Círculo. Então, assim, esse daqui é o veludo molhado. Aí eu vi nesse dia, depois que eu gravei o vídeo e subi, né, o vídeo para vocês assistirem, depois que eu vi que a Amigurumi lançou o fio chenille. E é igual, vamos dizer assim, esses fios importados. E tem uns outros fios também, eu não sei se são da Círculo, que eu não lembro o nome. Tem uns 2 ou 3 fios que eles substituem muito esse fio chenille e não dá esse efeito aqui matizado, que para algumas peças eu particularmente não gosto. Então, assim, a Amigurumi, né, a Círculo, nessa linha aqui, a própria para confecção de Amigurumi, eles lançaram muito tipo de fio. Então, pessoal, tem uma infinidade de fios à disposição. E a dica que eu dou é sempre vocês se aterem para quem vocês estão confeccionando esse Amigurumi, qual vai ser o público, né? Porque, como eu falei no vídeo, acho que foi no vídeo dos materiais, a gente tem que se ater a essa questão, porque, por exemplo, se for para um bebê, a gente usa um fio mais fofinho, mais macio, uma linha mais macia. E essa linha aqui que eu falei, da Charme, eu tenho quase certeza que é da Círculo. Essa linha aqui, eu achei o toque dela muito bom. Eu gostei mais dela do que a Cleia. Porque foi o que eu falei, né? Quando eu faço um Amigurumi para mim, ou para minha filha, ou vou presentear um parente meu, eu vou ensinar para vocês também como utilizar esse fio mais simples, né? Mais fino. E fica um acabamento muito bom também. Você consegue produzir uma peça muito boa e, assim, você vai gastar menos. Porque esses fios aqui, que são mais destinados, né, ao Amigurumi, e as empresas, elas criam isso daí, né, para vender mais. Não é que você só pode fazer com essa linha, mas elas são linhas, assim, especiais, vamos dizer. Elas têm um toque mais macio. Eu gosto muito dessa Duna, que eu acho também que é da Círculo, não tenho certeza. A Duna, eu gosto muito do fio Duna. Só que a única desvantagem é que ela acaba vendo menos linha, né? Porque parece que o rolo é grande, mas por dentro tem esse papelão. Mas eu gosto muito desse fio aqui. E vai ser esse fio que eu vou utilizar para mostrar para vocês os primeiros passos, né, do crochê. Eu falei, né, que hoje eu vou ensinar o nó corrediço e a correntinha. E vocês talvez podem estar se perguntando, mas para que ela vai ensinar a correntinha? Correntinha, pessoal, é mais para vocês pegarem a habilidade em usar a agulha e o fio. Porque quem ainda não tem o costume, né, de fazer crochê, até pegar o jeito de manusear mesmo. Assim, se você tá aprendendo aqui com a gente, você vai ter que treinar. E eu indico você começar pela correntinha. Assim, a gente não vai utilizar a correntinha grande para produzir os bichinhos, a não ser que a gente vá fazer uma roupinha, aí vai precisar da correntinha. Mas a correntinha, ela é muito utilizada para fazer o ponto de crochê, né? Para fazer o crochê tradicional. Eu trouxe até aqui um exemplo para vocês. Essa toalhinha aqui, minha avó que fez para mim.
É um crochê bem simples, mas ela fazia esse tipo de crochê, era o crochê que ela sabia fazer. E ela fez essa toalhinha, ela fez até um joguinho, né? Tipo um joguinho americano. E ela me deu quando eu casei esse joguinho. Então eu guardo isso daqui com muito carinho, que foi feito pela minha avó. Mas por que eu estou trazendo esse paninho aqui para mostrar para vocês? É para vocês verem a diferença, porque quem sabe crochê não precisa nem ver esses primeiros vídeos, assistir esses primeiros vídeos. Mas para quem não sabe crochê, acha que talvez é tudo a mesma coisa, e não é. Por exemplo, esse paninho aqui, a minha avó fez ele todo em ponto alto. E para fazer esse trabalho aqui, né, que é ponto alto em cima de ponto alto, a gente chama aqui, ó, cada pedacinho desse de carreira. Então são várias carreiras, ponto alto em cima de ponto alto. E assim, para fazer o início disso daqui, você tem que começar pela correntinha. Então, assim, esse tipo de crochê aqui, a gente vai utilizar a correntinha. Mas para fazer o bichinho em si, a gente não vai utilizar a correntinha. A gente vai fazer um crochê circular e todo em ponto baixo. E tem, vou dizer, 4 variações de ponto baixo, que eu vou explicar no próximo vídeo. Eu vou explicar as 4 variações, mas eu utilizo uma só atualmente. E eu até dou a dica, quando eu for explicar sobre esses pontos, quem vai começar a fazer agora, eu indico fazer um desses tipos de ponto, porque eu acho que o acabamento fica muito melhor fazendo dessa forma. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar o básico mesmo, que é o nó corrediço e a correntinha. Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês como segurar a agulha e o fio. Eu vou ensinar a forma que eu seguro, mas eu já adianto para vocês que não existe uma forma certa de segurar. Você tem que ajustar ali o que vai ficar mais confortável para você. Então, assim, várias pessoas, elas fazem crochê cada uma do seu jeito. Às vezes, o jeito que eu vou ensinar aqui, você vai pegar fácil, mas você às vezes não vai gostar dessa forma de segurar a agulha ou segurar o fio. Então, assim, para esse fio, eu tenho que utilizar essa agulha aqui. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu tenho um ponto muito apertado. Então, para mim, eu utilizo para esse fio aqui, eu vou utilizar essa agulha aqui, ó, que é de 3 milímetros. Mas talvez quem tem o ponto mais frouxo vai precisar de uma agulha menor. Talvez 2,5, não sei. E aqui eu peguei aquela hora para mostrar para vocês, porque eu falei que eu não lembro qual é a espessura desse fio, porque eu não gravo essas coisas. Mas toda linha que você comprar, ela vai vir aqui com essas informações que eu vou mostrar para vocês. Aqui tá dizendo que esse fio aqui, olha, a textura é 492, não sei se tá dando para ler. A textura, então quer dizer, isso é a espessura do fio. Tem uns que são menos, tem outros que são mais. Aí vem aqui a quantidade em metros, em grama. E aqui tá dizendo 100% algodão. E aqui, todas as linhas, todos os fios, eles vêm a indicação de agulha, tanto para tricô quanto para crochê, tá? Então, assim, esse daqui é 2 milímetros a 4 milímetros. Eu fico no meio, né? Porque, 2 milímetros
eu uso a 3. 2 milímetros talvez é para quem tem um ponto muito frouxo, né? Ou às vezes ela precisa de ter um trabalho mais frouxo. Então, assim, você vai ajustar. Mas isso, pessoal, é quando você já pegar a prática. Primeiro, eu indico até que vocês peguem uma agulha, talvez a 3, para esse tipo de fio aqui. A meio termo, vamos dizer assim. Por quê? Depois que vocês praticarem, que vocês vão descobrir qual será a agulha que você vai usar para cada tipo de fio. Mas agora que vocês vão aprender, vão começar a aprender, então eu indico nem pegar uma agulha tão grossa, porque tipo 4 milímetros aqui seria o máximo. E o mínimo seria 2 milímetros. Então eu indico nem pegar tão fina nem a tão grossa, pegar um meio termo, porque vai ser mais fácil para você ajustar ali, né? Aprender o ponto. E assim, eu indico também para quem tá começando não pegar um fio tão fino. Por exemplo, esse fio aqui, ó, ele é muito fino para quem tá aprendendo. Então eu indico pegar um fio assim um pouquinho mais grosso, sabe? Porque vai ser mais fácil para você aprender. Agora, pessoal, a gente vai para o primeiro passo prático, vamos dizer assim, do crochê. E como eu falei para vocês, primeira coisa que eu vou ensinar é o nó corrediço. E vocês vão entender o porquê desse nome. E como eu já falei, vocês vão utilizar o nó corrediço tanto para o círculo mágico, tanto para correntinha, tanto para crochê contínuo. Então, assim, é o início mesmo, é o nó corrediço. Eu seguro a agulha dessa forma aqui. Eu pego, apoio aqui, né, esse dedo do meio. O polegar eu pego sempre aqui junto, eu ponho o polegar nessa parte de cima e aqui esse dedo indicador eu meio que vou dando ali, ajudo, né, a fazer essa pega aqui com o dedo indicador, mas eu pego sempre dessa forma aqui. Tem vezes que talvez eu fico um pouco cansada, aí eu deixo esse dedo para baixo e utilizo talvez só mais o indicador e o polegar. Mas foi o que eu falei, vocês vão ter que ajustar aí o que for mais confortável para vocês. E o nó corrediço, pessoal, ele é simples de fazer, tá? O nó corrediço aqui, pra correntinha, ele vai ser um pouco diferente na hora que a gente for fazer o círculo mágico. Então, como a gente vai aprender a correntinha, eu vou ensinar a dar esse nó pra correntinha. Quando a gente for fazer o círculo mágico, aí eu vou mostrar novamente como a gente vai dar o nó corrediço. Então, pessoal, para fazer a correntinha, o primeiro ponto é o nó. E como que a gente vai fazer? Eu seguro o fio assim, vocês estão vendo aqui, ó, na outra mão, né? No caso de vocês vai ser o contrário, quem for destro, vai estar a agulha na mão direita e o fio na mão esquerda. Então, para dar o nó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio, eu gosto de pegar e apoiar aqui com o polegar. E aqui a agulha, o ganchinho, vocês vão pôr assim, né? Virado para vocês, de frente para vocês. Eu coloco a linha aqui, ó. Tá vendo aqui? O indicador e os dedos para cima aqui, para ajudar a firmar a linha. Então, vocês vão pegar a agulha, vão passar aqui por baixo da linha, passar aqui por baixo e vão torcer, fazer isso aqui, ó. Vou fazer de novo para vocês pegarem bem. Então, ó, tá aqui a linha, passando os dedos em cima e você segurando aqui com indicador e polegar. Vocês vão pegar aqui a agulha
passar por baixo e esses dedos aqui ajudam a apoiar, né? Segurar a linha. Então, vocês vão pegar a agulha por baixo e fazer uma volta. Vocês podem ver aqui, pessoal, que ficou tipo uma argolinha aqui, né? Você deu uma torcida no fio. Aqui, vocês já podem ver que se você puxar aqui e prender aqui, ó, vai ficar bem apertado, ó. A agulha quase que não corre. Mas não precisa puxar tanto aqui, porque aqui você tá firmando e aqui você puxa, né, o fio. Você pode deixar meio folgadinho, porque para vocês que estão aprendendo, não precisa ficar tão apertado aqui. Então, vocês estão vendo que tá até uma folguinha aqui, olha. Então, pessoal, vocês vão pegar agora o dedão e vão ajudar a firmar essa alcinha aqui que deu. E vocês vão pegar a agulha por baixo aqui do fio. Vão dar uma voltinha aqui, ó, estão vendo? Ó, a agulha tá vindo por baixo. Eu tô afastando aqui para mostrar, para ficar mais fácil para vocês. Vocês não precisam levantar o dedo assim, não. Só para vocês entenderem. Eu segurei aqui aquela voltinha com o dedão e a agulha por baixo. Vocês vão fazer uma volta, tá vendo? Ó, vai ficar aqui, ó, uma alcinha aqui em cima da agulha. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou puxar por dentro dessa primeira alcinha. Então, aqui, depois que a gente faz esse movimento, ó, vou fazer mais uma vez. Ó, agulha por baixo, deu uma voltinha. Aqui eu tô segurando a alcinha para não escorregar e eu pego e puxo, né, por dentro aqui daquela alcinha. Aqui vocês não vão deixar esse primeiro ponto frouxo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, esses dedos aqui a gente ajusta a tensão do fio, ó, tá vendo? Eu puxei aqui, ó, ficou grande. Aqui, ó, com esses dedos aqui eu vou ajustando ali a tensão do fio. Eu, como tenho um ponto muito apertado, eu sempre tô puxando muito aqui. Vocês que estão aprendendo, vocês deixam sempre mais folgadinho aqui, ó, uma folguinha aqui. Só que esse primeiro ponto, que é o nó corrediço, a gente não vai deixar ele frouxo assim, ó. Tá, não sei se dá para perceber, olha. Aqui, ó, ele tá bem frouxo. E como é que a gente vai fazer para ajustar isso aqui? A gente vai pegar, ó, e vai puxar essa perninha aqui, ó, até fechar o nó. Aí vocês viram aqui que agora fechou. E por que esse nome é nó corrediço? Porque ele simplesmente, ele corre, né? O fio corre por ele, tá vendo? Então, assim, por isso que ele tem esse nome de nó corrediço, porque o fio corre ali. Como eu puxei bastante, ele tá assim, ele tá justo, então, assim, ele tá com uma certa dificuldade. Quanto mais você puxar, mais apertado ele vai ficar. Mas é exatamente por isso que ele tem esse nome, porque ele corre ali o fio, né, para você começar a fazer o ponto. Então, nó corrediço é isso, pessoal. E se você puxar aqui ao contrário, se você puxar por aqui, ó, você vai fechar ali cada vez mais e vai dar um nó. Se você puxar a linha que tá vindo do novelo, ó, você desmancha o nó, entende? Aqui. Então, agora, pessoal, vamos para o segundo passo desse vídeo, né? É a correntinha. A correntinha não é difícil de fazer. Basicamente você vai dar vários nó e vai formando aquela correntinha. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai... Como que a gente fez para dar o nó? Aqui tá a alcinha, só que diferente do nó corrediço, agora a gente já tem uma alcinha. Então, o nó é para isso, né? Para dar a primeira alcinha. O movimento vai ser o mesmo. A gente enfia a agulha por baixo
e puxa por dentro da alcinha. Só que agora, pessoal, eu indico vocês não apertarem muito. Eu indico porque a base desse tipo de crochê aqui é a correntinha. Então eu indico essa base aqui não fazer a correntinha apertada. Porque depois você vai fazer os pontos aqui, você vai passar um aperto se a correntinha estiver muito apertada. Então, eu indico, né, ajustar a agulha ao seu ponto. Se você tá vendo que a correntinha... Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui a menor agulha que eu tenho aqui em mãos. A menor agulha que eu tenho é essa daqui, que é 1,75. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Se eu usar uma agulha muito fina para um fio grosso, né? Mais grosso, quer ver, ó? Olha, eu não preciso nem puxar, mas vocês estão vendo a diferença aqui de ponto? Vou fazer 3 com essa. Eu vou ensinar mais o movimento da correntinha. Mas olha, agora eu vou pegar a agulha mais grossa que eu tenho aqui. Aqui foi a que eu fiz com 1,75. Agora eu tô fazendo com uma que é 4 milímetros. Então, ó, eu não tô puxando, eu só tô, ó, pego o fio e puxo aqui, ó. Pego o fio e puxo. Olha só a diferença. Então, isso daqui fica um ponto muito frouxo. E esse daqui fica um ponto muito apertado para esse fio. Depois, então, se eu continuasse com essa 1,75 aqui, eu ia ficar com uma dor danada na mão. Porque quando eu chegasse na parte dos pontos, eu ia ter que fazer muita força. Então, é o que eu falei, você tem que ajustar a agulha de forma que o seu ponto não fique frouxo, igual ficou aqui, né? Dá até para ver os buraquinhos com essa 4. E nem muito apertado, igual ficou com essa 1,75. Para fazer a trancinha, você vai continuar o mesmo movimento que você fez para o nó corrediço. Então, eu indico vocês, pessoal, nesse primeiro momento, treinar bastante correntinha. Porque aí vocês vão pegar a prática de segurar a agulha e o fio. E como que faz a correntinha? A agulha por baixo, dá uma laçada, vocês estão vendo que tem a laçada, e a gente puxa aqui, ó, por dentro da alcinha que ficou. E a gente vai fazendo isso. A agulha por baixo do fio que tá vindo aqui por trás. Deu a laçada, puxa por dentro. Ficou a argolinha, agulha por baixo, dá a laçada e puxa por dentro. E vai fazendo isso. Vai fazendo isso até você ter essa prática aqui, ó, de fazer sem nem olhar, porque isso vai ajudar muito você segurar a agulha, o fio. E aqui, pessoal, é só esse movimento, não precisa fazer força, não precisa puxar. E assim, eu seguro o fio dessa forma. Você vai achar a forma melhor para você segurar. Tem gente que enrola o fio aqui. Eu não consigo fazer enrolando. Tem gente que levanta o dedo. Cada um faz do jeito que for melhor. Eu sempre fiz dessa forma, o fio passando aqui entre esses 2 dedos, né? Esses daqui, às vezes eu preciso puxar o fio, eu puxo com eles, mas eles servem aqui mais de um apoio, vamos dizer assim. E vai fazendo correntinha. Então, vamos dizer, o dever de casa do vídeo de hoje é isso: treine bastante correntinha. Porque aí você vai conseguir segurar melhor, né? Vai ajustar a sua forma de segurar a agulha e o fio. Então é isso, pessoal.
O vídeo de hoje foi bem assim simples, mas é que eu não quero misturar os conteúdos. Então, nesse primeiro vídeo, isso que eu queria passar para vocês, que é o nó corrediço e a correntinha. E no próximo vídeo, já vou adiantar aqui para vocês, eu vou ensinar a fazer o círculo mágico e as 4 variações do ponto baixo. E no final do terceiro vídeo, que vai ser o próximo vídeo, vocês vão aprender a fazer o primeiro círculo de vocês. Eu convido vocês a comentarem aqui embaixo se alguma coisa não ficou muito clara, se não expliquei muito bem. Comenta aqui embaixo que aí no próximo vídeo eu posso esclarecer todas essas dúvidas. Então, pessoal, agora que vocês já sabem o básico do crochê, que é o nó corrediço e a correntinha, eu convido vocês a se inscrever no canal, ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos dessa série, porque, como eu falei no início, ao final da série, qualquer um vai ser capaz de produzir o primeiro bichinho de amigurumi. Então, convido vocês a se inscreverem e compartilha também. Se você tem algum amigo ou alguma amiga, parente que gosta de crochê, que gosta dos amigurumis, quer aprender a fazer, eu peço vocês que compartilhem. E o bichinho que a gente vai produzir no final da série, eu acho que vai ser um sucesso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!